Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você nesse dia? Eu espero que muito bem. Certamente o Senhor tem uma palavra preciosa ao seu coração nesta manhã, tarde ou noite, enfim, independente do momento que você assiste esse vídeo. O importante é que você aguarde também até o final do vídeo, porque eu quero orar com você e também por você, pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida também neste dia. Eu estava aqui fazendo a minha leitura no meu plano anual de leitura da Bíblia e o Senhor falou profundamente ao meu coração com o texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 20. E aqui o Senhor tem me dado importantes lições que servem para toda a nossa vida cristã e que nós devemos estar observando. Aqui esse texto trata basicamente sobre algo que envolve a inveja e também a perseguição daqueles que amam a Deus. Você já sofreu perseguições por você manifestar o seu amor a Cristo Jesus, por você se posicionar como um crente em Cristo Jesus? Olha, o que eu tenho para dizer para você é: não tema essas afrontas, continue servindo ao Senhor, continue avançando. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, nós encontramos aqui aquele momento muito complicado, muito conturbado entre Saul e Davi. O Espírito Santo de Deus não estava mais sobre Saul, mas o Espírito Santo agora estava sobre Davi, de tal modo que Davi era muito abençoado em tudo o que fazia. E esse fato foi o suficiente para que Saul sentisse inveja de Davi e ele procurou matar Davi, procurou fazer o mal contra a vida de Davi. Olhando para esse texto, nós extraímos algumas importantes lições. A primeira delas é o cuidado com a inveja. Ao invés de ele seguir o caminho do perdão, da reconciliação com o Senhor, ele escolheu permitir com que o seu coração fosse tomado pela inveja. Saul, na verdade, deveria ter buscado o verdadeiro perdão diante de Deus, e isso com atitudes práticas da sua vida, buscando um bom testemunho diante do Senhor. Mas ele fez ainda mais, ele permitiu com que essa maldade que estava tomando conta do seu coração, ela viesse a ser aflorada e ela se cumprisse de fato com ele tentando tirar a vida de Davi. Semelhantemente a Saul, nós devemos todos os dias tomar cuidado quanto à condição do nosso coração. A inveja é algo muito perigoso na vida de qualquer ser humano. Nós devemos cuidar para que não brote nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de maldade do nosso coração. Devemos sempre estar colocando o nosso coração diante de Deus, diante da palavra do Senhor, para que haja um tratamento do nosso coração. Devemos abandonar tudo aquilo que é mal diante de Deus. Mas em segundo lugar, nós aprendemos também com a vida de Davi que o fato de servir ao Senhor muitas vezes traz também consigo as afrontas que muitas vezes nem compreendemos o porquê. E muitas vezes é melhor nem tentar procurar a resposta, porque a resposta está, na verdade, não em nós, mas sim na maldade das pessoas, no seu afastamento de Deus, no seu pecado. Era o caso de Davi. Davi tenta entender o porquê Saul estava o perseguindo, porque Saul queria matá-lo, porque Saul estava desejando tanto mal a ele, se ele não havia feito nenhum mal contra Saul. E a verdade é que não havia resposta por parte de Davi, porque Davi de fato estava íntegro. Davi não havia feito nenhum tipo de maldade contra Saul. Muito pelo contrário, na verdade é Saul que permitiu com que o seu coração fosse contaminado, cheio de maldade, e ele queria então fazer o mal contra a vida de Davi. Isso significa que na minha vida, na sua vida, por nós servirmos a Deus, muitas vezes vão se levantar pessoas na escola, na faculdade, no trabalho, desejando o nosso mal, não porque nós fizemos mal contra elas, mas simplesmente porque nós escolhemos caminhar segundo a verdade de Deus, e elas vão nos odiar por isso. Elas vão nos odiar porque elas também odeiam ao Senhor, odeiam a luz, odeiam a verdade que vem de Cristo. Mas isto não é motivo para temor, porque o Senhor não nos abandona. E aqui justamente é a terceira lição dessa história de Davi que nós encontramos aqui no verso 20. Nós encontramos Jonatas, um personagem muito importante aqui no capítulo 20. É o filho do próprio Saul, preservando, cuidando para que a vida de Davi fosse cuidada, para que Saul não matasse Davi. O próprio Jonatas tomou medidas
para que a vida de Davi fosse preservada. Aqui eu vejo a providência de Deus em relação a Davi. Davi estava no centro da vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, por isso o Senhor cuidava de Davi. Assim também é na minha e na sua vida. O Senhor não nos desampara. Se nós temos um chamado do Senhor, nós devemos ter a certeza que o Senhor não vai nos desamparar. O Senhor vai cuidar de nós em todas as nossas necessidades. O Senhor, de modo algum, vai permitir com que nós sejamos deixados de lado. Querido irmão, querida irmã, da mesma forma como Jonatas se posicionou como verdadeiro amigo de Davi, nós devemos nos lembrar todos os dias que nós temos um verdadeiro amigo que cuida de nós, o Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a sua própria vida por amor de cada um de nós. E se nós estamos caminhando segundo a sua vontade, tudo ficará bem. Não há afrontas, não há perseguições que nos separará do amor de Deus. Portanto, nós devemos continuar caminhando, crendo no cuidado, na providência do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso verdadeiro amigo, nosso defensor. Portanto, a mensagem de hoje é: continue caminhando com fidelidade ao Senhor. Continue caminhando com fidelidade no sentido da verdade, no sentido daquilo que agrada ao Senhor. Seja uma pessoa obediente ao Senhor, permaneça nos caminhos do Senhor, apesar de tudo aquilo que ocorre à sua volta, apesar de tudo aquilo que se levanta contra você por causa do seu testemunho positivo em relação a Deus. Querido irmão, querida irmã, não pare a sua caminhada por causa das perseguições, continue seguindo em frente, continue dando bom testemunho, continue fazendo com que a sua vida colabore para o louvor de Deus. Apesar das perseguições, apesar das afrontas, apesar das perseguições, apesar das afrontas, apesar de tudo aquilo que se levantar contra você, continue permanecendo firme nos caminhos do Senhor. Eu quero convidar você para nós orarmos agora. Eu quero orar pela sua vida, pedindo a proteção de Deus sobre a nossa vida, o cuidado do Senhor e principalmente que nós não percamos a fé nos momentos de afrontas, nos momentos de dificuldade, mas muito pelo contrário, que nós saibamos nos posicionar com sabedoria, buscando servir ao Senhor com integridade, com verdade. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças mais uma vez pelo cuidado do Senhor, pelas misericórdias do Senhor que se renovam mais uma vez sobre a nossa vida. Pai, nós entendemos através desse texto de 1 Samuel capítulo 20, que o fato de nós servirmos ao Senhor, sermos separados pelo Senhor para viver uma vida santa, para muitas pessoas desse mundo já é o suficiente para que elas nos persigam, para que elas nos afrontem, para que elas tentem o mal contra a nossa vida, Senhor. Mas o meu pedido ao Pai é que, em nome de Jesus, permaneça em nosso coração a certeza do cuidado do Senhor, a certeza da fidelidade do Senhor sobre a nossa vida, a certeza do chamado do Senhor e da promessa do Senhor sobre a vida de cada um de nós, que nós não venhamos a desanimar de caminhar por causa da inveja, das perseguições, daquilo que falam contra nós, mas que em nome de Jesus nós sejamos perseverantes no caminho da fé. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor vá de encontro a cada pessoa que me ouve aqui no Devocional Kairos, talvez a pessoas que tenham sofrido, pessoas que vêm frequentemente sofrendo afrontas por se posicionarem como cristãos, como servos do Senhor, porque têm escolhido o caminho da justiça, o caminho da verdade. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor renove esses corações, que o Senhor renove as suas forças para continuarem lutando, para continuarem fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, ó Pai, que o Teu nome seja glorificado, exaltado através da vida de cada uma delas. Pai, guarde a nossa vida de todo mal, que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoar esse nosso dia, abençoar a nossa família, abençoar o nosso trabalho, abençoar a nossa mente, para que nós tenhamos a lucidez necessária para nós combatermos, ó Pai, com a palavra do Senhor, todas as afrontas de Satanás, todas as mentiras vindas de Satanás contra a nossa vida, contra o Teu Evangelho. Nos dê a sabedoria necessária para viver esse dia. Assim eu te agradeço pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, seja conosco hoje e sempre. É a oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Siga o exemplo de Davi e continue servindo ao Senhor com integridade, com amor, e o Senhor certamente está cuidando de você.